mas o sábado foi separado para que pudéssemos adorar em espírito e em verdade. A irmã mencionou que o livro de Isaías 58, 13 e 14 fala que se nós deixarmos de profanar o sábado do Senhor e chamar santo, deleitoso, né? E é isso que nós precisamos. Em algum momento da sua vida você já sentiu fracassado? Às vezes, depois de uma vida inteira de luta, em algum momento da nossa vida nós paramos, olhamos para trás e começamos a refletir. E em um determinado momento, um amigo meu lá da cidade de Castro, no Paraná, a vida inteira como pedreiro, ele chegou em um momento da vida dele que ele disse: trabalhei a vida inteira como pedreiro e nunca construí minha própria casa. Ele não estava sabendo administrar o dinheiro que ele ganhava. Muitas das vezes fazendo coisas boas para os outros, mas para nós não fazemos nada. Às vezes trabalhamos a vida inteira limpando casas de uma outra pessoa, pessoas que têm muito dinheiro, mas na nossa casa nós não cuidamos dela. Eu costumo dizer que na minha casa é simples, mas eu gosto de deixar sempre arrumado, porque é sempre pessoas na minha casa. Eu moro a cerca de 300 metros da central, e eu gosto sempre de estar recebendo pessoas, amigos de outros lugares que sempre passam por ali, às vezes vão viajar, vão pegar o avião, onde minha casa é perto do aeroporto, às vezes querem deixar o carro. Por exemplo, para amanhecer ontem, era meia-noite e meia, fui pegar o pastor Aguinaldo e a esposa na casa deles, eles moram ali atrás do Shopping Fórmula, para levá-los para o aeroporto, pegar o avião que eles tinham que ir para Curitiba. Para amanhecer hoje, 1h30 da manhã, e novamente eu estava ali no aeroporto, pegar o pastor novamente, que estava voltando com a esposa, porque estava vindo, eles foram para um hospital, o pastor Aguinaldo ainda não estava muito bem, possivelmente não volta mais para o distrito, e então eu faço isso com o maior prazer. E às vezes, no momento de dificuldade, a esposa do pastor Aguinaldo, juntamente com o pastor, me ajuda, e hoje no almoço estarei com eles lá. Então na vida da gente é sempre assim, um ajudando o outro. Para mim não é cansativo. Levanto de madrugada, faço o que eu tenho que fazer, porque eu sei que em algum momento eu posso precisar daquela pessoa. E às vezes o fracasso chega na vida da gente. Nós paramos, olhamos para trás e falamos: o que eu fiz? É claro que enquanto nós vivemos nessa terra, e a gente sabe que nessa terra que vivemos estamos de passagem rumo à Canaã celestial. Mas se eu ganho um pouco mais de dinheiro, se eu tenho metas, se eu tenho sonhos, objetivos na minha vida, trabalho, faço o meu trabalho missionário, mas também todo ano, se eu posso e tenho dinheiro, eu quero fazer uma viagem. E nessa viagem eu vou gastar com combustível, vou gastar com hotel se for de carro, vou gastar com comida. Isso não é pecado, porque trabalhamos o ano inteiro, então no final do ano eu quero fazer uma viagem. Não é errado. Mas a vida inteira também eu posso trabalhar como um pacotador de um supermercado e mal consigo pagar as contas. Também não é errado. Mas a Bíblia nos ensina, e hoje estudávamos na lição, que Deus nos dotou de conhecimento, inteligência, sabedoria. Eu posso estudar, eu posso melhorar um pouco a minha condição enquanto estou vivendo nessa terra. Eu não preciso viver uma terra nessa terra enquanto Jesus não voltar ou enquanto eu respirar mendigando. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu posso estudar, eu posso melhorar no meu convívio no dia a dia com as pessoas, para que eu possa atender. Quando fui pegar o pastor Aguinaldo essa madrugada, hoje para amanhecer, hoje era 1h30 da manhã, e de longe eu observei que uma pessoa seguiu o pastor e a Cristina e chegaram até nós e pediu dinheiro. E eu disse: não, rapaz novo. Quando o pastor já estava dentro do carro, a esposa dele também, esse rapaz sentou ali como se ele estivesse decepcionado por alguma coisa. Mas não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo ele ali de madrugada no aeroporto pedindo dinheiro, e ele inventa as mesmas desculpas, a mesma coisa, a vida toda. A gente nunca vai poder fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. Mas nós precisamos ter em mente também que quando Jó ajudava as pessoas, ele analisava a pessoa para saber se era digna de receber aquela ajuda, não. Porque tem pessoas que passam a vida inteira estudando, eles poupam dinheiro, porque os filhos vão precisar mais à frente desse dinheiro. Às vezes, no momento de dificuldade,
necessidade, precisa de um dinheiro, então tem que ter um dinheiro guardado. E ali na frente da minha casa, ali, entre a igreja adventista e a minha casa, tem umas kitnets. E quando eu fui deixar o pastor na casa, que eu voltei, já era 2 e pouco da manhã, eles estavam ali, alguns homens, algumas mulheres, morando no kitnet e bebendo. A madrugada, toda a madrugada é assim. O que fazem? Gastam com comida e bebida. Eu posso ganhar o meu dinheiro e viver uma vida tranquila, todo dia se eu quiser fazer um churrasco, eu posso fazer. Só que daí, tem alguns sonhos que eu não vou conseguir realizar pelo que eu ganho. Eu posso comer bem a vida toda, eu posso ir na pizzaria todos os dias se eu quiser. Mas se eu quiser comprar um carro, eu não vou ter dinheiro. De repente eu tenho um carro lá de muito tempo, uma moto de muito tempo, vou querer trocar, mas eu não vou ter dinheiro. Eu tenho que deixar algumas coisas de lado por um tempo, para que eu possa adquirir aquela outra coisa, se eu não ganho muito dinheiro. Mas a vida da gente é assim. A Bíblia menciona de pessoas que fracassaram. E eu estava ali agora, enquanto a irmã estava falando aqui, eu quis procurar um homem, que eu havia esquecido o nome dele é Antônio Domingos. Isso aconteceu no ano de 1983. Ele tinha 19 anos de idade. Ele jogou na época na loteria, que hoje é a Mega Sena. E hoje o dinheiro seria como se fosse 30 milhões de reais. Antônio Domingos, o milionário. Se você procurar na internet, você vai encontrar. Aos 19 anos de idade, jovem, ele era franelinha. Hoje, ele é franelinha. Ele é um fracassado? Se você for analisar a ótica de os bens materiais, sim. 30 milhões hoje, o que você pode fazer com 30 milhões? Você pode investir muita coisa. Para quem joga e ganha esse dinheiro. O dinheiro não cai do céu na nossa conta. Ninguém dá dinheiro para você, do nada. As pessoas ligam para você, mandam recado no seu telefone, de uma forma de você investir o seu dinheiro, para você ganhar 3 vezes mais. Fuja disso. Ninguém dá nada de graça para os outros. Em algum momento da minha vida, eu me senti fracassado. Mas em algum momento da minha vida também, eu decidi mudar. Eu precisei de dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo que eu dei não me levou a lugar nenhum. Mas já me tirou da onde eu estava. Eu sou rico? Não. Mas eu me sinto vitorioso hoje pelo que eu vim fazendo ao longo da minha vida. Um passo de cada vez. Vou construir a minha casa, tijolinho por tijolinho. Porque tem muitas pessoas também. Não estou dizendo que é um erro que eu vou dizer agora. Mas ela passa a vida inteira trabalhando, vivendo de aluguel, e é o que eu faço hoje em dia, trabalho com aluguéis, e depois de aposentado, continuo ainda pagando aluguel. Mas a Bíblia menciona o maior fracasso na história da humanidade. Ao longo da história, incontáveis homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassos, renderam-se ao pecado, entraram-se a volúpia e os vícios desgarrados, macularam seus nomes com maldades, mancharam suas vidas, enlamearam-se, emporcalharam-se, deixaram de ser heróis, guardiões da virtude para serem protagonistas das desgraças, sujaram seus nomes de tal forma que são sempre lembrados com desprezo. Nero, Hitler, Benito Mussolini, por aí vai. E nós estamos vivenciando momentos difíceis hoje no planeta, observando pessoas que têm tomado decisões das quais tirou a liberdade desta pessoa também para o resto da vida dele. Se ele morrer e Jesus ainda não voltar, ele vai ser sempre lembrado. Algumas pessoas, pelo que fizeram com seus familiares e amigos, eram queridos, gostavam de estar por perto dela, onde quer que ela estava, por causa da conversa. Era confortante, reconfortante conversar com ela. Outra pessoa ou outras pessoas, quando elas se vão, dias depois nós não lembraremos mais dela. Cito como exemplo professores. A grande maioria dos professores, quando nós estudamos, com o passar dos anos, você encontra aquele professor ou aquela professora,
Você quer abraçar? Dizer, olha, como foi bom ter estudado com você. Mas existem alguns poucos professores que com o passar dos anos, você encontra aquela pessoa, de longe que você observa, você já vira o rosto, você nem quer olhar para ela. Mas esse é uma minoria. Dentre esses fracassos, destas pessoas que acertaram na Mega Sena e perderam tudo, dentro do construtor, se aposentou e não construiu a sua própria casa. A Bíblia relata o maior fracasso da história, um dos apóstolos de Jesus, Judas, e isso por várias razões. Judas perdeu a maior oportunidade, as oportunidades passam pela nossa vida e às vezes ou jamais voltarão. Você perde aquela oportunidade, mas uma outra pessoa que está ao seu lado ela agarra aquela oportunidade com as duas mãos. E em alguns momentos nós percebemos que foi loucura desperdiçada. O livro de Lucas, em Lucas 6, de 12 a 16, diz que Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E aqui menciona, depois de uma noite em oração, depois de estar subalterno à vontade do Pai, Jesus chama os homens que haveriam de dar a continuidade à sua obra. Judas era um desses apóstolos. E aqui também menciona que Jesus estava unânime com o Pai. Após uma noite inteira de oração, ali ele sabia que escolheria 12, das quais, quando Jesus ascendesse aos céus, deixariam eles para que eles dessem continuidade naquilo que Jesus começou e chegou até nós hoje. Mas Jesus, conhecendo a mente e os corações de todas aquelas pessoas, Jesus já poderia ter deixado Judas de lado, porque ele sabia, ele conheceu Isaías mesmo antes de Jeremias ter nascido. Mas todos nós precisamos de tomar decisões, homens escolhidos com atenção e com oração. Que privilégio, que bênção para aquelas pessoas naquele período de Jesus pertencerem ao grupo íntimo de Jesus. Judas tinha excelentes qualidades. Dentro da nossa igreja hoje existem pessoas com excelentes qualidades. Existem pessoas com dons e talentos de pregar, de cantar, mas Ellen White menciona, quando nós estamos uma vida inteira dentro da igreja e ainda não sabemos ou não entendemos qual é o propósito de Jesus para nossas vidas, ela diz que somente oração não é suficiente, é preciso jejuar, para que o Espírito de Deus nos mostre quais são dons e talentos que nós temos e devemos revertê-lo para dentro da igreja, seja passando a missão, seja pregando, cantando, seja na limpeza da igreja. Alguma coisa nós sempre poderemos fazer. Ele era inteligente, estudado, líder e com grande capacidade em assuntos financeiros. Foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos. Era um homem de confiança de Jesus. Quando Jesus estava ali em um jantar de Simão, um curtidor, Jesus havia curado ele de uma lepra. Então, em certo momento, ele convidou Jesus e seus apóstolos para que fossem em um jantar na sua casa. Mal sabia Simão que adentraria as portas da tenda da casa dele uma mulher chamada Maria Madalena. Mal sabia esse Simão, o curtidor, que Jesus lá atrás já havia tido um encontro pessoal com ela. Jesus já havia transformado a vida daquela mulher. E era aquele jantar ali, então, quando Jesus estava, essa mulher, a Bíblia chama de prostituta, ela adentrou, foi até Jesus, lavou os pés de Jesus com um vaso de alabastro, soltou os seus cabelos, porque na época era costume as mulheres com o cabelo amarrado, secou os pés de Jesus, e Simão, o curtidor, disse na sua mente: se esse realmente fosse Jesus, saberia quem é essa mulher. O pastor Morris Vendel, em um de seus livros, como Jesus tratava as pessoas, no capítulo 5, se não me engano, no capítulo 6,
o pastor Morris Vender, que escreveu quase 50 livros, publicados pela Casa Publicadora Brasileira, pela Igreja Adventista, ele menciona que Simão era o tio de Maria Madalena. E foi ele, o tio, que quando ainda era jovenzinha, fez com que ela fosse por outro caminho, que acabou se tornando uma prostituta. E Ellen White menciona que quando Jesus estava sendo ali lavar os pés, Judas disse que deveria ser vendido aquele perfume, não gastado da forma como gastou ali nos pés de Jesus, e deveria distribuir o dinheiro para os pobres. Ellen White menciona que ele queria pegar o dinheiro para ele. Judas viveu com Jesus, tinha intimidade com aquele que é a luz do mundo, ouviu os maiores sermões da sua história, presenciou milagres, viu cegos, coxos, paralíticos, leprosos serem curados, viu mortos ressuscitando e multidões aceitando a Jesus. Em algum momento das nossas vidas, nós identificamos com pregadores da nossa igreja que nós gostamos mais, pela forma como ele prega. Cada um de nós gostamos de um, e às vezes gostamos de ouvir o sermão do dia a dia dele, seja na rádio, na TV ou em casa, ouvimos. Agora imagina se vocês, Judas está sempre aos pés de Jesus, 3 anos e meio. Da boca de Jesus jamais saiu uma palavra que poderia ser blasfêmia, porque nós como cristãos, porque a Bíblia menciona, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Às vezes como adventista, mesmo a gente orando todos os dias, às vezes jejuando, cometemos erros, porque nascemos no pecado, mas Jesus não era assim. Tudo que saía da boca de Jesus era perfeito, e Judas teve esse privilégio de estar ali ao pé de Jesus. Judas pregou o evangelho a outros, assim como Jesus fazia evangelismo interpessoal, mas não se salvou. Às vezes ele não tinha tempo para comer. Judas percorria toda a Galileia e Judeia a pé, evangelismo de cidade em cidade, mas não se salvou. Hoje também há muitos membros da igreja que precisam ser reevangelizados. Aqui na lição mencionávamos: os que estiverem em pé, cuidem para que não caiam. E quantas vezes estamos dentro da igreja acreditando ser melhor que os outros, apontando o dedo, mas sempre vai ter 3 dedos apontando para nós, sempre tentando identificar o pecado de uma pessoa, mas os nossos não. Nós somos especialistas em identificar o pecado dos nossos irmãos ao nosso redor, mas os nossos não. Aparentemente somos perfeitos. A irmã mencionou também ali, na hora da lição, os doutores da lei, não é mesmo? Que eram os escribas, os fariseus, gostavam de ser saudados, de ser vistos, gostavam de sentar nos melhores lugares, mas não esperavam o Messias vindo. Judas foi o maior fracasso da história, porque cometeu o maior erro. O maior erro da vida de Judas ele cometeu: traiu a Jesus e traiu o seu próprio nome. Seu nome era motivo de júbilo, tornou-se vergonhoso, vil, hediondo, traiu a sua própria história. É comum vermos o nome de Pedro, Tiago, João. É comum ver o nome de Judas? Não. A Bíblia fala que nos 10 mandamentos que nós não devemos falar o nome de Jesus em vão. Sim ou não? Sim. Mas é comum, e não é pecado, em um momento de espanto, o impacto é tão grande que você diz: meu Deus do céu. Isso não é pecado você dizer, porque na hora você diz. A primeira coisa que vem na sua cabeça: meu Deus, o que aconteceu? Mas vamos inverter. Você já ouviu alguém no impacto, no susto, dizer: Lúcifer do céu? Não. Não é verdade? Então Judas hoje você não é comum. Judas traiu seu nome, repito, seu nome era motivo de júbilo, tornou-se vergonhoso, vil e hediondo. Judas traiu o
seu próprio talento. Ele podia ser bênção, podia ser um ganhador de almas, mas era mesquinho, e a palavra certa seria avarento. Traiu o seu próprio Senhor. Jesus o amou, Jesus o chamou, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Senhor e Salvador. Jesus o chamou. Então Judas sabia quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era seu único Senhor e Salvador, mas não abriu espaço na sua vida para Jesus. Ele deu lugar ao diabo. Me lembro, alguns anos atrás, logo no começo, quando vim para Várzea Grande, numa quarta-feira à noite na central de Várzea Grande, um dos irmãos da igreja, conhecido como Rubão, que acredito talvez alguém aqui o conheça, ele falava sobre um sermão na quarta-feira à noite ou no domingo à noite, se não me falha a memória. E ele falou de um homem numa cidade de São Pedro da Cipa. Por algum motivo na vida daquele homem, ele decidiu tirar a própria vida. E ali em São Pedro da Cipa existe um Cristo no alto, tipo o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Levou uma corda, colocou em um dos braços daquele Cristo, colocou no seu próprio pescoço, se atirou e morreu enforcado. Ali morreu enforcado. Naquela noite o bom disse o seguinte: morreu no braço do Cristo errado. Depois de ter traído Judas, poderia ter se arrependido. Mateus 27 diz sobre isso. Na manhã seguinte, Mateus 27, 1 a 3. Na manhã seguinte à prisão de Jesus, Judas estava cheio de remorso. Ele passou a noite em claro. Ora, o que ele fez, havia traído Jesus por algumas moedas. Ali Mateus 27, de 1 a 3, descreve isso. Lá atrás, quando perguntaram para Jesus pela terceira vez, Pôncio Pilatos: é você o Filho de Deus? Sabendo quem era Jesus, mas não queria ficar de mal com as pessoas, não queria perder o poder, era um governador, preferiu que uma pessoa morresse para que todos tivessem paz. E naquele momento ali, Ellen White menciona que a esposa dele teve um sonho. E esse sonho, ela contou para o seu esposo, Pôncio Pilatos, que ele era filho de Deus. E ele acabou se tornando louco. Ellen White menciona. E aqui diz que estava desesperado. Judas estava desesperado. Ele havia cometido algo e aquela culpa estava esmagando. Assim como nós cometemos algo errado em nossas vidas, das quais nós não queremos que a comunidade, que as pessoas daquele bairro aonde moramos saibam. Às vezes cometemos algo que nós não queremos que nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos saibam, porque se soubessem e descobrirem, as consequências serão fatais. E isso faz com que nós tenhamos remorso, isso esmaga. Certo dia eu ouvi um pastor da nossa igreja pregar e ele disse o seguinte: em alguns momentos das nossas vidas cometemos erros e pecados, das quais você deve pedir perdão a Deus em voz alta, para que o inimigo ouça e não te acuse mais daquilo. Se você cometeu um pecado, e esse pecado você se arrependeu, e você vai lutar para que não cometa mais esse pecado, peça perdão a Deus em alta voz, porque Satanás não tem poder sobre o nosso pensamento, mas ele vai ouvir. Houve um momento que em sonho Deus apareceu para Abraão e disse: você terá que oferecer o seu filho em sacrifício. Foi pai aos 100 anos de idade, a sua esposa, com 90, foi mãe. Mas agora o jovenzinho já tinha pouco mais de 12 anos de idade, e agora ele teria que sacrificá-lo. 3 dias, a angústia ali martelava na cabeça de Abraão. Por alguns motivos, Abraão não queria falar nada. Primeiro, qual seria a reação da esposa ao saber que o filho da promessa, agora Deus estava pedindo que o matasse? Se Abraão falasse para a esposa, Satanás ouviria.
Se Satanás ouvisse, diria para ele: esse é o teu Deus que diz lá nos 10 mandamentos que não pode matar, agora está pedindo para que você mate o seu filho. Às vezes, em nossas vidas precisamos tomar decisões, passamos por uma encruzilhada que não sabemos para onde ir, e é aí aonde nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Judas confessou o seu erro com uma consciência pesada, mas não confessou a quem deveria ter confessado. E aqui em Mateus 27, de 3 a 5 diz: agora, com a vida em tormento, cheio de remorso, já sente que o dinheiro não lhe satisfaz, sabe que fez uma loucura trocar Jesus por dinheiro. Em alguns momentos das nossas vidas, talvez saibamos de pessoas que eram membros da igreja, mas por uma ironia de destino foi por trabalhar em outro lugar e conseguiu muito dinheiro de uma forma errada. Eu conheço um político assim, fez fortuna de uma forma errada. E eu sinto que uma dessas pessoas, em especial, tem vontade de voltar para a igreja. Ela sabe que ela tem que devolver os dízimos e as ofertas, mas como eu posso agora pegar, devolver? Eu tenho uma renda boa, mas eu consegui aquelas coisas de uma forma errada. Agora eu preciso pegar o dinheiro, 10% daquilo que eu ganho, e trazer para a igreja. Será que Deus vai aceitar? A Bíblia diz: quando nós vamos participar da Santa Ceia, é preciso de pensar, é preciso de fazer o peso da consciência. E ela diz: quando você vai batizar, quando você vai trazer os seus dízimos e suas ofertas para a igreja, e você tem um problema com alguém, e você não resolveu esse problema, se você traz essa oferta ou dízimo para a igreja, para Deus, não é aceito. Se você quer participar da Santa Ceia e você tem um problema com alguém e você não tem interesse em resolver, ao invés de se tornar uma bênção, a Santa Ceia na sua vida passa a se tornar o quê? Uma maldição. Mas às vezes nós não importamos, porque nós queremos estar de bem com a comunidade, com a minha igreja. O que Deus pensa, eu não estou nem aí. Eu continuo participando da Santa Ceia, eu continuo trazendo meus dízimos e as minhas ofertas, mas eu não quero me reconciliar com alguém, eu não quero resolver um problema com alguém. Chega um momento que começa a ter remorso. Agora, com a vida em tormento, cheia de remorso, já sente que o dinheiro não lhe satisfaz. Sabe que fez uma loucura. Judas procurou o suicídio ao invés de procurar o arrependimento e o perdão. Mateus 27, versículo 5. O suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica, é um golpe fatal de Satanás. Não existe pecado que ele não possa perdoar. O saudoso pastor Roberto Rabelo, quando em vida, quando fazia os seus sermões, teve um momento que ele disse uma frase. Se ele dissesse hoje, com certeza ele seria apedrejado por muitas pessoas. Eu já procurei, não consigo achar, mas ele disse ainda uma das vezes: a pessoa que comete o suicídio, a pessoa que tira sua própria vida, dizia ele, tempos atrás, ele disse o seguinte: é uma forma covarde da pessoa se livrar dos seus problemas. Ei, tem gente com 14, 15 anos tirando a vida por causa de um namorado, uma namorada. Tem gente tirando a vida porque quis ganhar dinheiro fácil, jogando no tigrinho, porque oferece fortuna. Você dá um pouquinho, você vai ganhar um monte. A Bíblia nos diz, Jesus nos menciona que Deus dá a cada um de nós discernimento. Não existe dinheiro fácil na vida de ninguém. Todo mundo trabalha no dia a dia para se manter. Perdendo tantas oportunidades, Judas foi para o seu próprio destino, o inferno. Eu já estou concluindo. Desperdiçou as oportunidades, pois
viria os prodígios de Jesus, trabalhou e falou em nome de Jesus, mas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo. Abandonou aquele que disse: pois vou preparar-vos um lugar para ir para o seu próprio lugar. Obrigado, irmão. Ele abandonou Jesus para ir para o seu próprio lugar, que é o inferno. Concluindo, Judas foi o maior fracasso da história porque perdeu a sua maior oportunidade. A convivência com Jesus, a convivência diária e se converter. Ele cometeu o maior fracasso da sua história porque cometeu o maior erro, foi trair Jesus. Judas foi o maior fracasso da história porque recusou a maior oferta de ser perdoado por Cristo. A primeira vez que eu estive aqui foi a única, hoje é a segunda. Enquanto o irmão Armand vai colocar o hino final lá, eu havia pedido oração por o pastor Aguinaldo, que está na casa dele daqui um pouco. Se vocês lembram, também havia pedido oração para minha prima, esposa de um médico. Chega um momento em nossas vidas que às vezes acumulamos fortuna, bens materiais e perdemos saúde. Mas vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos precisar de gastar tudo aquilo que acumulamos em termos, ou em tempo, ou querendo recuperar a saúde, mas será tarde demais. E nós cantamos esse hino, no começo é só um pouco mais, e Jesus está dizendo que logo, logo virá nos buscar. Quantas pessoas você conheceu que já descansaram e Jesus não voltou? Naquele sábado especial havia pedido oração pela minha prima. Às vezes tem alguns porquês que nós não sabemos, e na volta de Jesus e na eternidade teremos as respostas. Hoje Jesus está dizendo que meu filho alto é só um pouco alto, é só um pouco mais. Jesus voltará e o alto poderá rever a esposa que descansou. As orações surtiram efeitos. A Lida descansou no Senhor. Dias depois de estar aqui, nós vamos cantar o hino Além do Rio. E nesse hino ela fala muita coisa. É um exemplo para nós, é um sermão para nós. Não cometa o mesmo erro que Judas, que cometeu o maior fracasso da humanidade. Seja como o meu primo Aldo, que deixou o curso que estava fazendo porque ele estava indo para Manaus para atuar como médico, porque precisou de dar o suporte para a esposa, porque as palavras do médico naquele dia para ele, eu disse aqui, foram o seguinte: procure ter por perto aquele que vocês amam, que você ama, e lembre-se, um dia, se Jesus não voltar logo, você será uma foto, um porta-retrato na casa da sua família, e com o passar do tempo, talvez nem isso, mas faça o que você pode, faça o que você puder fazer, ajude quem você puder ajudar, dê estudos bíblicos enquanto você puder. Se você estiver cansado, mas se falar, a irmã convidou para ir na casa, vai ter um pequeno grupo, apesar de você ter feito coisas ao longo da semana que você sabe, que você tem como estudos bíblicos, mas se você puder, vá. Sempre haverá pessoas ao seu lado motivando para você fazer isso, para você fazer aquilo. Mesmo essa pessoa que está motivando você, ela tem uma dor, uma luta interna, que poucas pessoas saibam. Mas mesmo assim ela está tentando motivar. Nós vamos cantar o hino final, pode vir, irmãs. Que você medite, que você não seja, que nós não sejamos como Judas Iscariotes. Amém? Deus seja louvado.
do meu primo Aldo, ele está em Foz do Iguaçu. E lá, na casa do meu primo, estava a sua esposa Lita ainda, lutando contra o câncer. E ao lado da esposa, e ao seu lado, estava a sua mãe, a tia Cida, que há alguns anos veio lutando contra o câncer também. Eu tentando me colocar no lugar dele, do meu primo Aldo, sentindo a empatia, eu disse: primo, às vezes é difícil, né? A sua mãe, a tia Cida, de Aripuanã, evangelizou tantas pessoas em Aripuanã. Tantos jovens que ela trouxe para a igreja por conta dos desbravadores, ela financiava boa parte do seu pagamento para aqueles desbravadores, para mantê-los. Muitos enviou para o colégio interno. Alguns no IAAM, em Rondônia, outros no NASP. Formou 2 filhos pastores, mas hoje ainda lá, hoje, sabe, ainda lá esperando o último resultado para saber se pode voltar para o Mato Grosso e para Aripuanã ou não. A tia Cida ainda continua evangelizando. Aí eu perguntei: é difícil, não é mesmo, primo? Aparentemente, que recompensa teve a tia Cida? Ou está tendo? Uma vida em oração pelos filhos, levando pessoas aos pés de Jesus e sofrendo uma das maiores doenças que derruba as pessoas hoje, que é o câncer. A esposa, minha prima Lita dele, a esposa dele descansou, mas a luta ainda continua pela tia Cida. Possivelmente, se liberarem, ela vai passar por casa e vai para Aripuanã. E ele disse naquele dia: a recompensa está um pouco mais adiante, quando Jesus voltar. Amém. Ele poderá rever a esposa Lida, que descansou no Senhor. A dor e sofrimento deixará de existir. Mas enquanto Jesus não voltar, nós precisamos persistir, insistir e não desistir. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Amém. Obrigado por permitir que nessa manhã de sábado pudéssemos estar aqui louvando e agradecendo o teu santo nome. Aleluia. Estudamos um pouco mais sobre a sua palavra, aprendemos um pouco mais ou relembramos um pouco do que menciona um dos seus apóstolos, Judas, das quais o traiu. Foi escolhido a dedo como os outros. Após o Senhor estar unânime com Deus uma noite em oração com o Pai, o Senhor os escolheu. E sabemos também que o Senhor tem nos escolhido e tem um plano para cada um de nós que se encontramos aqui nessa manhã de sábado. Possivelmente alguém que está nessa manhã está passando por uma dificuldade, seja financeira, seja alimento, seja familiar, seja doença. Clamamos, Pai, humildemente, que o seu amor, a sua ternura alcance os corações dessas pessoas. Amém. Que elas possam ter a certeza de que o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, queremos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardávamos. Aleluia. Por isso, Senhor, humildemente, peço uma bênção especial a cada uma das pessoas nessa manhã de sábado. Amém. Que essas bênçãos